Que alegria! Chegamos ao nosso segundo dia, o nosso segundo tipo de solo da nossa série, a série da parábola do semeador. Estamos estudando essa série, dividimos em 4 tipos de solo para que nós possamos entender melhor. E eu estou bastante feliz de estar gravando esse segundo vídeo para que você consiga, junto à minha pessoa, acompanhar, né? Que nós possamos juntas aqui acompanhar essa série de estudo da parábola do semeador. E eu acredito que o Senhor tem algo a fazer, o Senhor tem algo a ministrar no meu coração e no seu coração, através dessa parábola tão linda, que é a parábola do semeador. Mas por que nós dividimos essa parábola em uma série de 4 tipos de solo? Para que nós possamos assim compreender melhor, né? E que no final nós possamos juntas trazer uma conclusão de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da sua palavra por parábola. Vamos iniciar com uma oração antes de nós lermos a palavra do Senhor. Querido Deus, mais um dia, mais uma oportunidade, mais um sim do Senhor nós recebemos. Eu não sei, Deus, qual o dia que aquela pessoa ou essa pessoa que está ouvindo e que vai ouvir, eu não sei qual horário, mas eu sei de uma coisa: o Senhor já preparou tudo. O Senhor já preparou o dia, a hora e o momento que essa pessoa vai estar ouvindo essa palavra, que não é minha, é a tua palavra. Querido Pai, conceda-nos a tua graça, que através da tua palavra transmitida, e quando essa palavra chegar ao coração, que este coração ele possa assim receber, e que esse coração que receba essa palavra venha permitir ser edificado, transformado em qualquer área da sua vida. Eu não a conheço, mas o Senhor conhece. Cada ser, cada filha, cada filho do Senhor que vai ouvir a tua palavra, através dessa série, através dessa parábola tão linda do semeador. É no nome de Jesus que eu te peço. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, pois nós estamos aqui para te ouvir. Obrigado, Deus. Vamos lá, minhas amadas, para o nosso estudo da palavra do Senhor. Hoje nós vamos no nosso o segundo tipo de solo que iremos estudar, continua em Mateus capítulo 13, mas hoje estaremos observando o versículo 5 e o 6. Estarei lendo com vocês em uma versão diferente da outra que eu li, né? Em algumas versões da Bíblia fala sobre esse solo, ele fala do solo pedregoso, mas esse que eu vou estar lendo com vocês é um solo, fala do solo rochoso.
cada semente caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram, pois não tinha raiz profunda. Eu quero me atentar e refletir melhor com vocês sobre esse solo rochoso aonde ele nasceu, né? Essa semente caiu nesse tipo de solo rochoso e chegou a nascer. Ela germinou rapidamente, mas, porém, a diferença do primeiro solo, aonde nós já estudamos, que foi à beira do caminho, a terra era dura. A diferença aqui é que essa terra havia rochas. Esse tipo de solo era um solo rochoso, onde havia algumas rochas, aonde a semente ela germinou rapidamente. Quando esse solo recebeu a semente, ela germinou muito rápido, mas com o calor, né? Com o calor do sol, ela veio murchar. E também ela não conseguiu ter raiz profunda, ela secou por não ter raiz profunda. Aqui nós vimos que a diferença entre o primeiro e esse segundo é que o primeiro era tão duro o solo que a semente não penetrou. E essa tinha um pouco de terra, mas não era o suficiente para que as raízes aprofundassem. Na verdade, nem conseguiu criar raiz. A semente apenas germinou e rapidão ela veio a secar e murchar. Nesse solo rochoso, nós identificamos, né, um solo raso, dá para entender que o solo era bem raso, né, onde essa semente nasceu bem rápida também, e não conseguiu gerar, né, não conseguiu criar raiz, porque não tinha também a terra suficiente. Podemos fazer uma análise aqui, que a terra recebeu a semente, germinou, nasceu rápido, mas também muito rápido, ela murchou e ela secou. É um tipo de solo com uma condição diferente do primeiro, né? Esse segundo solo, ele tem uma condição diferente, aonde era um solo raso. Aqui nós vamos falar de um coração raso, né? Um coração aonde não tem profundidade, um coração com uma condição que até ao receber algo da parte do Senhor, ao ouvir uma palavra, ele recebe com alegria, né? Entendo aqui que o porquê que ele recebe até com alegria. Ele recebe, dá para entender que é um coração com empolgação, emocionado, trazendo para a área das emoções. Um coração, uma pessoa muito emotiva, muito emocionada ali, ficou feliz. Prestem atenção nessa felicidade, nessa alegria que eu vou estar falando hoje, porque no último tipo de solo, quando nós chegarmos no último solo, vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre esse coração, né? Esse solo rochoso que a semente caiu e ele recebeu com alegria
e rapidão essa semente veio a secar, mesmo eles recebendo com alegria. Você pode até estar pensando assim, mas não faz sentido ter recebido com alegria e tão rápido murchou e secou, por conta do calor, por conta do sol. Dá para nós ver que essa condição desse solo é essa. É um solo que não tem tanta terra. Então, ele não é estável, não é algo profundo, né? É algo raso, é um coração raso. Por isso que eu falo, até se alegrou em receber, que germinou, entende? Mas, porém, eu vejo aqui que o problema todinho aqui está na condição desse solo, por ele não ter profundidade e não ter raiz profunda. Quando eu falo de não ter profundidade e não ter a raiz profunda, porque se é uma terra com mais profundidade, com mais terra, com certeza é bem mais fácil essa árvore se aprofundar as suas raízes e cada vez mais, né, ele crescer para baixo e continuar firme, né, a ponto de quando vier o calor, quando vier aqui, quando fala do sol quente, aqui quando fala do calor, né, que fez com que essa planta murchou, isso fala da condição, das emoções, aonde nós, né, como ser humano, a terra do nosso coração, está tão vulnerável, né, às dificuldades que vem sobre nós, e mesmo nós recebendo com tanta alegria, né, às vezes até queremos, às vezes até temos vontade. Veja que é diferente querer, ter vontade, se emocionar, do que você realmente ser. Quando você realmente você não só quer, mas você se torna, você é. Isso fala de uma vida profunda, não uma vida rasa. A vida rasa, ela trata de só ter vontade, de só receber com alegria, ficar empolgada, ficar emocionada. Eu espero que vocês estejam me entendendo aonde eu quero chegar. A raiz, né, a raiz profunda, ela é como algo que tem firmeza. Quando você tem profundidade, quando você é profunda, você tem firmeza, você é firme. Esse coração é firmado. Ele permanece. Ligando a permanência com a situação, com a condição aqui em cima, onde eu já havia falado para vocês, que quando essa semente foi germinada e ali no meio dessas pedras ela nasceu, mas rapidão ela secou, isso está falando da falta de profundidade. A falta de raiz é falta de profundidade. Raiz profunda nos ensina que ter raiz profunda é ter uma vida firmada, é ter firmeza. Aqui nós vamos falar
eu anotei, fiz algumas anotações aqui, sobre permanência. Quando ela não foi sustentada e não suportou o sol, o calor do sol, e secou, e murchou e secou, aqui está falando de permanência. Não permaneceu. Não permaneceu porque não tinha terra o suficiente, eu posso, né, para melhor entendimento, podemos descrever dessa forma. Não permaneceu porque não tinha terra o suficiente para que as suas raízes não conseguiu se aprofundar. E quando nós permanecemos, nós temos raiz profunda. A permanência, ela fala de uma raiz profunda, de algo mais profundo. É diferente de uma vida rasa. É diferente de algo que eu ouço, eu até escuto, chega até ao meu coração. Mas no calor da emoção, eu até posso me alegrar com aquela palavra, posso até ter vontade, ter desejo de mudança, de transformação, mas, porém, a falta dessa terra suficiente para que seja enraizado, acontece o mesmo que aconteceu com essa planta. Percebe que a semente, ela é a mesma. O problema não está na semente. O problema está na condição do solo. Da mesma forma que nós tratamos, que nós conversamos, que nós aprendemos com o primeiro solo endurecido, nós estamos falando desse tipo de solo, do segundo solo rochoso. Só muda o tipo do solo. Mas a situação, você vai decorrendo. Os dois tipos de solo tiveram uma condição diferente, a semente sendo a mesma, os dois tipos de solo tendo uma condição diferente, né? Diferente porque o primeiro era tão duro que a palavra veio, a semente veio, bateu, o inimigo veio, comeu a semente, mas nem entrou. Agora, o segundo, a semente até rapidão, ela nasceu. Porém, ela não permaneceu. E todo o problema aqui, quando nós vamos decorrer nesse estudo, desse segundo solo, é a falta de profundidade. O problema todinho que nós vamos encontrar, falta profundidade. É interessante nós prestarmos atenção, e podemos até fazer algumas anotações, que a profundidade, ela nos traz estabilidade, ela nos traz permanência. Como eu acabei de falar, por que às vezes nós nos deparamos com situações nas nossas vidas que nós almejamos tanto, que queremos tanto, e nós não permanecemos, porque falta ter raiz profunda. Estamos tendo uma vida rasa. Até se alegramos, até se emocionamos, porém não permanecemos. A pessoa recebe a palavra, mas ela não desce ao coração. Essa palavra, essa semente que é a palavra, ela até recebe com alegria, mas não desce ao coração. E para que nós venhamos ter uma fé permanente, para que nós venhamos permanecer, nós precisamos ser profunda. Porque a superficialidade, ela dificulta
essa permanência. E quando nós não permanecemos, nós corremos um risco de abandonar o caminho. Lembra que eu falei que às vezes até recebemos com alegria? E falando desse receber com alegria, quando nós fecharmos o último tipo de solo, eu vou dar continuidade em algo muito especial que todas nós precisamos conhecer, entender e aprender como pessoa, como ser humano, para que nós possamos cada dia mais compreender melhor a palavra de Deus, para que nós venhamos permanecer no caminho, para que nós possamos permanecer, para que nós venhamos ter raiz profunda em todas as áreas das nossas vidas. Eu sinto muito em lhe dizer, se nós não nos aprofundar, se nós continuar com uma vida rasa, uma vida de só vontade, de só querer, de só se alegrar, de até ter desejo quando ouvimos e recebemos algumas palavras ao nosso respeito, né? Nos emocionamos, mas se nós não se permitir aprofundar as nossas raízes, nós não vamos conseguir continuar no caminho. Porque quando fala do calor, quando aqui fala do sol que queimou e secou, se essa planta tivesse raiz, terra suficiente e raiz aprofundada, ela poderia ter passado por esse calor, por esse sol. Mas ela não murcharia e nem secaria, ela permaneceria. Vocês estão me entendendo? Olha a importância de nós aprofundar, de nós sermos profunda e não rasa. Eu lembro de um dia que eu falei para Deus, Pai, eu vou me abrir aqui com vocês. Eu falei para Deus, eu estou cansada de viver no raso. E foi a partir dessa oração que eu fiz com o meu pai, que eu vivi uma mudança, uma transformação na minha vida, aonde eu nunca esperava, aonde eu não fazia ideia do que é ser transformada profundamente na minha identidade. Talvez você vai falar, mas o que tem a ver raiz profunda com identidade? Tem tudo a ver. Isso aqui que nós estamos estudando é apenas um começo. É apenas para você entender o que é ter uma vida profunda em Deus. O que é ter raiz profunda em Deus. E quando eu falo de raiz profunda, não tem como eu não falar de uma identidade restaurada, aprofundada em Deus. Porque muitas de nós passamos e vivemos anos e anos baseada em uma fé rasa, onde nós não permanecemos. E quando eu falo de permanência, eu não estou falando apenas de um título, de um rótulo, de uma pessoa que vai à igreja aos domingos, de uma mulher que há muitos anos se diz
cristã ou serva de Deus, mas nunca descobriu a sua identidade de filha e se comporta com uma mentalidade de escrava. E quando nós temos essa mentalidade, nós temos uma fé rasa. Eu provo para você dentro da palavra. Agora me faz lembrar uma outra passagem bíblica, você pode até ler, eu só não vou lembrar o capítulo e o versículo, que fala sobre uma parábola também, que Jesus fala sobre o alicerce. No momento eu não vou lembrar o versículo, aonde está capítulo e versículo, mas fala sobre o alicerce, que eram duas casas. Uma foi construída na areia, a outra foi construída na rocha. A mesma situação, o mesmo adversidade que a casa da areia, a casa da rocha passou. Os mesmos ventos, as mesmas tempestades, as duas passaram. Porém, a que estava firmada na areia, ela desabou. E a que estava firmada na rocha, ela continuou firme. É a mesma forma a nossa fé. É da mesma forma essa parábola aqui. Essa árvore, ela não suportou o calor, porque ela estava em um lugar raso. Ela não tinha condições nenhuma de criar raiz. A terra não era suficiente. Era um lugar de muitas pedras. As pedras não... o lugar rochoso, ele não deu uma condição, não havia uma terra suficiente para que aprofundasse as suas raízes. Porque se essa planta tivesse raiz, esse sol poderia ter vindo, sim, da mesma forma. Esse sol podia, o calor, mas essa raiz, ela ia encontrar refrigério no lugar certo. Vocês estão me entendendo? Eu espero que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Então, queridas, a raiz representa profundidade. Para que vocês não esqueçam, anotem. Raiz representa profundidade e firmeza. Firmeza, quando você está firme na rocha, você permanece, por mais difícil que seja, por mais que tenha calor, por mais que o sol seja quente, você permanece, porque as suas raízes, estando profunda, elas vão encontrar água em algum lugar, para que você continue de pé, você continue firmada na graça, na rocha, você tenha uma fé firme no Senhor. Agora, nós vamos falar um pouquinho o que a neurociência, ela nos ensina através desse coração que é superficial, esse coração que não é sustentável, que não tem profundidade. A neurociência mostra que deixa eu ver aqui. Que quando nós ouvimos, né, ou recebemos uma informação, ou sentimos uma emoção forte, né, não é suficiente para mudar de vida quando nós recebemos uma palavra. Agora eu quero aqui falar algo que esses dias, ontem mesmo eu estava pensando sobre isso. Eu estava pensando, e olha como é lindo
a comparação, nós fazendo a junção aqui da tudo que a Bíblia diz, né? A neurociência apenas levanta um estudo, mas comprova já o que a Bíblia já diz. Não tem como nós colocar a neurociência em primeiro lugar, mas a palavra de Deus, sim. Eu estava lembrando e pensando assim, quantas vezes nós recebemos palavras, nós até se emocionamos, como eu havia falado já no início, mas e quando nós recebemos palavras boas, positivas, né? Nós pensamos assim com tanta alegria, nossa, é algo tão bom, vou mudar, né? Principalmente quando vem de encontro na nossa necessidade e a gente entende que aquela palavra positiva, ela vai nos trazer uma mudança e que nós queremos mudar. Mas o que eu quero refletir aqui para concluir é que se nós não estiver raiz profunda, se nós não tiver uma fé firmada na palavra do Senhor, a ponto de nós nos permitir essa palavra se transformar a nossa vida, de nada vai adiantar nós receber palavras e ouvir palavras. Porque quando essa vida nossa é rasa, essas palavras também elas não vão permanecer. Elas não vai surgir efeito, elas não vai surgir mudança, elas não vai trazer transformação para nossas vidas. Aqui nós vamos ver o que a neurociência fala exatamente sobre isso. Para que um novo comportamento, veja só, eu estou falando com as minhas palavras, mas aqui a neurociência fala, para que um novo comportamento permaneça, o nosso cérebro, ele precisa de repetição. Praticar constante, experiência constante também é necessário. Então, veja só, não é só você ouvir, não é só você ser ensinável, só você aprender, né? E você não criar raiz profunda, você não tiver permanência, experiência de vida e ter um padrão de repetição, você não tem transformação. A neurociência já fala. Tempo para fortalecer as conexões neurais. Nós precisamos de tempo, de repetição. Lembra que no início, no primeiro, eu fiz uma junção com a neurociência também, que quando você repete padrões antigos, você continua vivendo os padrões antigos. Da mesma forma, quando você repete, e você vai aprofundando e criando raiz, a neurociência, ela chama de, quando chama de conexões neurais, ela chama de neuroplasticidade. Quer dizer, o nosso cérebro, ele tem esse poder, essa graça, né, de aprender, de criar novos caminhos, novas conexões. Da mesma forma que você pode viver o velho, repetindo algo velho na sua vida, você pode também aprender e não só ser ouvinte, mas você trazer para dentro de você e colocar em prática. Que aí eu falo novamente do que eu havia falado para vocês do capítulo e o versículo que eu não lembro, eu sei que é em Mateus, da parábola das duas casas, se eu não me engano ali. Eu não vou lembrar aqui como falar, mas é uma parábola que Jesus ensina. E a diferença ali, eu já até estudei sobre isso, é que minha mente é tão esquecida.
A diferença ali dessas duas, uma que é firmada na rocha, a outra é firmada na areia, mas porém a da areia passou os mesmos ventos, né, e veio a desabar e a da rocha continuou firme. A diferença ali, inclusive, é exatamente entre aqui, ó, o que a neurociência está falando. A neurociência apenas ela só confirma o que a Bíblia já diz. É prática. É porque a diferença do que permaneceu firme, porque ele praticava a palavra de Deus. É a pessoa que ela é praticante. Porque quando você pratica, quando você tem experiências de vida e você pratica, você é transformada. Mas quando você só ouve e você é rasa, você não aprofunda a sua vida em Deus, você não consegue viver isso aqui, que é fortalecer as conexões, né, onde o nosso cérebro ele cria novas conexões, que chama de neuroplasticidade. Isso aqui é muito lindo, isso é profundo. Quem apenas se emociona, mas não pratica, olha que tremendo. Quem só se emociona, lembra do que eu venho falando, ser raso, você recebe a palavra com alegria, você escuta conselhos, você até faz uma terapia, mas você às vezes não muda de vida. Porque mudar de vida não é só você fazer, não é só você ouvir, você tem que pôr em prática. Nós temos que pôr em prática. E esse solo aqui, ele nos ensina isso. Ele era raso. E quando nós fala de você ser transformada e mudada, aqui a Bíblia, a palavra de Deus, ela não nos diz que nós não vamos passar por momentos difíceis, por aflições. Lembra do calor, lembra do sol? Ela só secou porque ela não tinha raiz. Quando as suas raízes é profunda, você vai passar por todas as aflições que você vai passar. Que você possa passar, que nós passamos aqui na Terra. Nós não estamos isenta dos momentos difíceis. Mas a diferença é ser profunda ou ser rasa. Então, o convite do Senhor para nossas vidas hoje, para esse solo, é que nós possamos ser profunda, sair do lugar raso e aprofundar as nossas raízes no Senhor. Quem apenas se emociona, mas não pratica, tende a voltar aos antigos padrões quando enfrentamos as pressões. Olha como isso é sério. Se você quiser, anota aí. Quem apenas se emociona. Lembra das emoções? Nós não temos como você não ter emoção. Nós somos seres emocionais também. Mas a diferença, o que muda aqui é você ter um equilíbrio. É você ter as suas emoções equilibradas. E como nós teremos essas emoções equilibradas? Aprofundando as nossas raízes em Deus. Saindo do lugar raso para o lugar de profundidade. E eu quero concluir. Assim como uma planta sem raiz profunda, seca, quando o sol aparece, o cérebro também volta aos velhos padrões, quando a verdade não é praticada. Olha que coisa séria. Quando a verdade não é praticada continuamente, a emoção inicia uma mudança. Mas a perseverança é quem fortalece. Tanto a fé quanto os caminhos neurais. Aqui fala da Bíblia, da palavra de Deus, e aqui nós estamos falando da ciência, da neurociência. Permanecer é ser perseverante. Olha que coisa linda a importância de nós sermos perseverantes.
Quando nós perseveramos, nós fortalecemos a nossa fé em Deus. Nós criamos novos caminhos neurais, é criado na nossa mente, no nosso cérebro. Então, nós vamos passar de uma vida rasa, de uma vida apenas emocional, para uma vida de raiz profunda em Deus. E em Deus nós conseguimos aprofundar esse solo. Em Deus nós conseguimos aprofundar as nossas raízes e conseguimos, sendo pessoas profundas, nós somos restaurada, curada e transformada na nossa identidade de filha amada do Pai. Porque quando nós não temos essa profundidade, essa permanência, nós vamos a qualquer momento ser decepcionada, abalada, destruída. A qualquer momento nós vamos estar aí se comparando. E quem tem raiz profunda não se compara, porque a sua identidade é fortalecida no Senhor. Quem tem raiz profunda tem identidade firmada em Deus e sabe quem é. Não precisa, não tem a necessidade de se comparar com ninguém. Você é única, eu sou única. Todas nós carregamos uma essência única. Nós temos uma identidade de filha. Vamos aprofundar as nossas raízes no Senhor? Não vamos ser apenas emocionadas. Não vamos apenas ser rasa. Vamos sair do raso para a profundidade. Vamos passar dificuldade? Vamos sentir o calor? Vamos sentir. Mas, se nós aprofundar as nossas raízes, nós não vamos nos abalar facilmente. Porque nós vamos permanecer em Deus, na fonte que é Cristo. Deus abençoe. Até o próximo tipo de solo.